Olá a todos, eu agradeço enormemente o convite por estar aqui hoje dando esse seminário. É uma honra falar aqui no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, onde eu tenho vários colegas de universidade e de área de pesquisa. Bom, meu nome é Cláudia Rezende, eu sou do Instituto de Química da UFRJ e venho falar com vocês aqui sobre uma parte do nosso trabalho relacionada aos estudos metabólicos do cafestol, um diterpeno do café via cromatografia líquida, espectrometria de massas de alta resolução. Bom, vocês podem ver aqui uma brincadeira nesse slide de abertura, porque a gente tem uma bebida de café e tem aqui a figura dos 7 membros da banda de K-pop BTS, né? A minha ideia foi realmente mostrar para vocês que o café ele deixou de ser há algum tempo uma bebida de pessoas mais velhas ou pessoas que trabalham, uma reunião de pessoas que trabalham e se reúnem ali no cafezinho, coisas desse tipo, tá? No momento que uma banda com a dimensão de uma maior banda de K-pop quase que do mundo se propõe a fazer uma propaganda de uma bebida de café, é porque realmente o café ele atingiu ao longo de todos esses anos e até, por que não dizer séculos, né, um protagonismo que merece ser identificado cientificamente com maior aprofundamento, coisa que surpreendentemente não é bem o caso do café. O café é o 5º produto do agronegócio brasileiro. Okay? Ele disputa aí com a soja, com o milho, com outros protagonistas, né, do agronegócio brasileiro. O Brasil é o primeiro produtor mundial na produção e na exportação de grãos de café crus, que a gente também chama de verde. Não é que ele seja verde porque o grau de amadurecimento dele é verde, ele é referido como um café verde, mas na verdade ele é cru. E nós não somos os primeiros produtores mundiais de café torrado, que é o que dá origem à bebida do café. Infelizmente, porque o café torrado ele tem um valor de mercado maior do que o grão cru. Mas, curiosamente, nós não temos a expertise mundial em torra de café. Esse protagonismo está com a Europa. Nós temos ainda um protagonismo importante, que o Brasil é o 2º lugar mundial, tá, no consumo da bebida quente. Ok? E tem um aspecto curioso nisso, é que o consumo do café especial, que é um tipo de café determinado, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, numa taxa de 15% ao ano, contra 3,5% mais ou menos do café tradicional. Né? Então, esse café especial é um café já atual, ele já está no mercado, mas ele é como se fosse um presente futuro promissor. Né? O que é esse café especial? Esse café especial são cafés que são tratados no campo de uma maneira diferente, são basicamente oriundos de grãos com um grau de amadurecimento perfeito, ou melhor dizendo, correto. Ele sai do pé com um grãozinho, um frutinho vermelho, né? Se ele sair com verde ou com café passado, ele passa por um tratamento lá de densidade e essas outras espécies com grãos de amadurecimento diferentes, eles são separados e esse café maduro vai para a secagem, talvez para pós-colheita, com processos diferentes. E existem alguns processos também fermentativos que melhoram a qualidade do café. É isso que dá origem ao café especial. Então, ele é um café que ele tem um gasto muito maior, né, no campo, mas ele rende muito mais em termos financeiros. Em função do tempo, né, que a bebida de café já é consumida pela população mundial, existem vários estudos epidemiológicos acerca da bebida do café quente, né, como também de impressões pessoais nossas. Eu poderia perguntar aqui para vocês o que vocês sentem quando vocês bebem café. Né? Então, existe lá um meio termo sobre consumo saudável, que são de 3 a 5 xícaras por dia, basicamente de café filtrado, né? E contra um consumo abusivo. Então, quando o café é consumido dentro do que se entende como um consumo saudável, são associadas ações estimulantes, queima de calorias, a aceleração do metabolismo, enquanto quando a gente bebe café demais, nós sofremos de problemas de sensações de ansiedade
de hipertensão, de aumento de colesterol, que muita gente não sabe, isso é dependente do tipo de bebida, de insônia e de desconforto gastrointestinal. É claro que toda essa sensação que a gente tem é oriunda da composição química que vem lá do grão verde e que algumas substâncias se mantêm do grão verde ou cru para o torrado e outras se degradam e produzem outras substâncias em função do aquecimento do grão durante a torra. Basicamente, em termos de café arábica, aí faço um parênteses, na verdade, nós temos dois tipos de cafés que são comerciais, o arábica e o robusta. O arábica que normalmente dá essa bebida mais suave, esses cafés especiais. Tá? Então, quanto ao arábica, os teores máximos estão assinalados aqui nesse slide. Nós temos aproximadamente 53% de polissacarídeos, 8% de proteínas, até 1,4% de cafeína, ácidos clorogênicos, que se degradam totalmente no café torrado, e da classe dos lipídios, que é a quem pertence a substância que é o tema central desse nosso seminário aqui hoje, que é o cafestol, que é um diterpeno. Na verdade, na fração lipídica do café cru, nós temos aproximadamente 70% desses tais, que são triacilgliceróis, e até 19% de diterpenos esterificados, principalmente representados pelo cafestol e caveol. Em função dessa grande quantidade de cafestol, de diterpeno que a gente vê no grão do café, né, vários estudos de atividade biológica já foram feitas com essa molécula. Na verdade, acho que menos do que deveria ter sido, porque é interessante você ver uma planta com uma quantidade tão grande de terpeno assim, e uma planta que é usada em bebida, né, da população mundial, e não ter uma investigação totalmente feita até hoje, como é o caso da cafeína. Né? Curioso. Mas, enfim, as principais atividades relatadas, a mais pronunciada é a atividade anti-inflamatória, eles também são antioxidantes, ele, no caso, né, antioxidante, anticarcinogênico em alguns modelos, atividade frente à doença de Parkinson e diabetes tipo 2, e a tal atividade hipercolesterolêmica que eu comentei, impactando no LDL e no colesterol total. É curioso observar as quantidades que a gente ingere dessas substâncias aqui em relação ao tipo de bebida que a gente está fazendo uso. Então, por exemplo, aqui à esquerda, nós temos essa janela abaixo escrito concentração de cafestol. Então, o café filtrado fornece basicamente em torno de 0,12 miligramas por litro de cafestol, enquanto que o café expresso, 17. Né? Então, uma quantidade muito maior de cafestol no expresso do que no filtrado. Qual a diferença entre isso? Basicamente, o filtro de pano ou de papel que você tem no café filtrado que você não tem no expresso. Se você multiplicar isso pelo consumo médio diário do brasileiro, que é por volta de 3,7 xícaras de 50 mililitros por dia, a concentração média diária de cafestol que nós ingerimos, se tomarmos filtrado, é de 0,4 miligramas por litro e de expresso é de 64. Bem pronunciada a diferença, né? Mas nós não temos só esses dois tipos de bebida, que são as mais comuns que a gente tem aqui no Brasil, né? Que são o café filtrado e o café expresso, que aparecem aqui nessa figura, aqui no lado esquerdo. Né? Nós temos, então, a partir de tipos de torra diferentes do café, a possibilidade de fazer café expresso e café filtrado, café na forma de prensa francesa, abaixo estão escritos os locais que mais consomem esse tipo de café. A prensa francesa é bastante usada na América do Norte, mas ela já está entrando bem aqui no Brasil. O café de bebida turca, que é muito usado no Oriente Médio, e o café de bebida fervida nos países nórdicos da Europa. E com esse asterisco azul, que vocês podem ver aqui no alto, à esquerda, nesse slide, a gente observa que as bebidas de asterisco azul, a quantidade de cafestol por xícara, né, de bebida é bem mais alta do que no café expresso e no café filtrado. Então, o que acontece? Como essa substância, o cafestol, ela impacta no nível ruim do nosso colesterol, há que se ter cuidado com a ingestão desse tipo de bebida. Diz a literatura que você pode beber de café expresso até 8, no máximo 10 xícaras de café, dependendo do volume do café expresso. Para o café filtrado não tem limite, mas para a prensa francesa turca e fervida,
principalmente a turca fervida, você não pode passar de 5 xícaras de 50 mililitros por dia, porque você vai ter impacto negativo no seu colesterol. Isso é mal divulgado, por isso que, inclusive, eu estou citando aqui para vocês. Isso é uma das razões pela que nos levou a desenvolver esse tipo de trabalho que eu estou apresentando aqui hoje. Bom, antes de mais nada, é importante a gente dar uma olhada na estrutura do cafestol, né? O cafestol, então, como eu comentei, ele é um diterpeno de esqueleto ente-caurano. Ele possui um anel furânico ligado ao anel A desse diterpeno. Ele é um diálcool que porta uma hidroxila primária e uma hidroxila terciária. E, enfim, ele tem várias funções químicas diferentes, passíveis, né, de sofrerem metabolismo de formas bem distintas, tá? Então, o nosso objetivo foi investigar o metabolismo dessa substância através de fase 1, de mecanismos de fase 1 e fase 2, basicamente, buscando modelos que atendessem a esses tipos de transformação, como algumas reações dessas que estão descritas aí do lado direito acima, oxidação, redução, algumas conjugações. E dentro desse escopo, um dos trabalhos, são poucos os trabalhos na literatura, como vocês vão ver, um dos trabalhos mais importantes da área foi feito há bastante tempo pelo Derrouche, que trabalhou com pacientes ileostimizados, são pacientes que portam bolsa de colostomia, aqui puxado do intestino, e foi visto nesse trabalho que após 8 horas da ingestão do café, o cafestol não está mais presente no organismo, e 30% basicamente do cafestol é degradado no estômago, é razoável imaginar isso em função da estrutura química, o furano, o álcool terciário, e 63% do cafestol ingerido é metabolizado. Em relação aos trabalhos que existem na literatura, são basicamente esses que estão descritos aí, de 1998 até 2010, com alguns modelos distintos, né, de estudo metabólico. Por exemplo, o primeiro à esquerda do De Lucia, onde a gente vê uma transformação do núcleo do furano num núcleo nitrogenado. Ele foi observado em saliva humana, foi sintetizado em laboratório e a estrutura foi confirmada por RNN, enquanto os outros trabalhos, do Derrouxe até o trabalho de Krusten de 2010, foram estudos realizados em pacientes ileostimizados e também na análise de órgãos de ratos. E, basicamente, o que se viu até aí foram substâncias metabolizadas em mecanismo de fase 2, como vocês podem ver nas estruturas assinaladas, e foram trabalhos realizados por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. Mas cabe ressaltar uma diferença grande para o nosso trabalho, é que até então essas estruturas, tirando essa estrutura que foi identificada por RNN, essas outras estruturas elas foram propostas com base em espectrometria de massas apenas com a massa do íon. E é uma massa, foram massas exatas, não foram massas exatas com muitas casas decimais. Não há estudos de fragmentação que embasem essas propostas. O modelo do zebrafish, ou peixe paulistinha, para estudos metabólicos, ele é um modelo bem interessante. Ele possui enzimas homólogas às humanas, em torno de 70%. É capaz de simular metabólitos assim, né, de fase 1 e de fase 2. Ele tem receptores de dor menos desenvolvidos e ele, interessantemente, permite a análise da água do aquário e não do peixe. Então, em 2018, o grupo do Laboratório de Controle de Dopagem aqui da UFRJ, o LBCD, fez uma publicação bem interessante sobre o uso do zebrafish, né, no monitoramento de metabólitos ou de agentes dopantes, com esse título que está em inglês, né, nessa caixinha azul nos nossos slides. E além deles mostrarem que o modelo funcionou muito bem, porque eles queriam, eles alertaram alguns cuidados que devem ser tomados, mas que de modo algum atrapalham o trabalho de quem lida com esses aquários de zebrafish, né? Controle de temperatura, ali por volta de 28 graus, necessidade de ciclo de luz, controle da condutividade da água e do pH. O peixe tem que ser alimentado por volta de 3 vezes ao dia e com um cuidado grande de que esses metabólitos que são produzidos pelo peixe aparecem em escalas muito pequenas, na casa lá de nanograma normalmente, eventualmente chegando a micrograma. E
que os interferentes da matriz, como hormônio, ração, etc., são em escalas 1000 vezes ou até mais do que 1000 vezes acima do que você tem que detectar no metabólico. Então, é muito importante, precisa de atenção com a técnica de extração, que você vai lidar com a amostra que vem do aquário. Você tem que aprimorar bem essa técnica de extração para que você consiga ver os metabólitos. Consequentemente, é claro que há necessidade de técnicas analíticas muito robustas para que se possa fazer a proposta de identificação estrutural desses metabólitos, né? E a nossa escolha, que também foi um trabalho que nós também realizamos lá no LBCD, foi o uso do Q-Exactive, que é o nome desse equipamento, é um espectrômetro de massas de alta resolução, que possui 2 analisadores, é um equipamento híbrido, ele trabalha com quadrupolo e com sistema de Orbitrap, trabalhando por eletronebulização ou electron spray, né, na parte de ionização química. Esse equipamento ele tem várias vantagens, como vocês podem ver aqui, ele permite a captura de substâncias em pequenas quantidades, a ionização é branda, então a gente consegue pegar o pico do íon molecular com bastante precisão, com várias casas decimais, o que é promovido, facilitado por todo esse sistema acoplado desses analisadores. Associado a esse desenho experimental que foi descrito anteriormente, com o peixe-zebra e a essa técnica de espectrometria de massas, nós optamos pela análise in silico, a análise computacional, que nos auxiliou na predição dos sítios preferenciais de metabolização do cafestol e na predição estrutural de metabólitos, né? Os softwares que nós usamos foram softwares de disponibilidade grátis, como o SmartCip, o Xenocide e o Way2Drug. Então, o objetivo desse trabalho, né, foi identificar os metabólitos do cafestol através do modelo in vivo do zebrafish com o uso da cromatografia líquida, espectrometria de massa de alta resolução. É importante ressaltar para vocês que eu estou mostrando aqui uma fatia do trabalho. Esse trabalho, na verdade, ele envolveu essa metodologia que a gente desenvolveu, que está sendo apresentada aqui nessa nossa palestra, né? Ela foi passada para outros modelos. Nós fizemos um trabalho também de digestão em cima dessa substância, que foi uma outra dissertação de mestrado, e um outro trabalho de fermentação em campo, controlando essa substância, o cafestol, e mais algumas outras do café, num processo de pós-colheita. Esse trabalho que está sendo apresentado para vocês aqui hoje foi a dissertação de mestrado do Silas Andriolo, do programa de pós-graduação em Química aqui do Instituto de Química da UFRJ. Basicamente, o modelo experimental desse projeto, né, consistiu na extração de cafestol a partir dos grãos crus de café, que nós desenvolvemos uma metodologia para tal. Aqui ao lado vocês podem ver os aquários do LBCD em cima da bancada. A água desses aquários foi trabalhada por extração em fase sólida. O material filtrado foi submetido à cromatografia líquida, espectrometria de massas, para então, com o auxílio das análises in silico, fechar a proposta estrutural do metabolismo e do comportamento de cafestol perante o modelo de peixe-zebra. Para vocês terem ideia do modelo, né, que nós usamos nos experimentos, nós montamos triplicatas dos aquários, algumas vezes quintuplicatas, e um aquário, aqui como é mostrado à esquerda, todos os aquários tinham 4 litros de água. O primeiro aquário à esquerda com 0,5 miligrama de cafestol, 18 peixes. Os aquários do meio, sem cafestol, a mesma quantidade de peixes. E o terceiro aquário à direita, 0,5 miligrama de cafestol e 100 peixes. Então, nós tivemos brancos diferenciados no modelo, retirada de alíquotas em tempos distintos, 0, 5 minutos, 1 hora, etc., até completar 9 horas, para em seguida, como vai ser mostrado no slide a seguir, fazermos o preparo da amostra através de uma filtração em fase sólida, bem cuidadosa, detalhada, baseada em cima do procedimento que o LBCD realizou e desenvolveu para o estudo de agentes dopantes. Ok? Eu não vou detalhar esse protocolo que está aqui, não. E aqui nesse slide seguinte aparecem as condições otimizadas para a cromatografia líquida, espectrometria de massas de alta resolução,
que eu vou deixar para vocês aqui também, mas eu também não vou detalhar, porque eu acho que fica fora do escopo desse seminário. Como eu comentei anteriormente, nós fizemos uso de plataformas gratuitas para análise em sílico. O SmartSIP e o Xenosite são sites que permitem a previsão de sítios metabólicos, enquanto o Way2Drug fornece a previsão da estrutura dos metabólitos para determinada substância que você oferece à plataforma. Construímos também a curva analítica do Cafestol. Tem que lembrar que a gente fez uso de padrão interno no sistema. Para essa curva analítica, ela foi importante para monitorar o tempo de vida do Cafestol nos aquários e também o tempo de aparecimento e de decaimento dos metabólitos. Isso foi feito monitorando o adulto de sódio e o adulto de hidrogênio. Ao longo de todo o desenvolvimento experimental desse trabalho, nós vimos que esses eram os principais adultos. Então, nós temos duas substâncias para monitorar, e lembrando que, como é a mesma substância, nós são simplesmente ionizadas, entre aspas, de modo diferente, nós temos o mesmo tempo de retenção para essas substâncias. Começando os resultados de discussão, vocês podem imaginar que o estudo inicial, digamos assim, o estudo piloto do trabalho, não foi uma coisa nada simples. Nós tivemos morte dos peixes durante um bom tempo, em 24 horas, por exemplo, e não sabíamos por que os peixes estavam morrendo, porque afinal de contas todo mundo toma cafestol, né? E as pessoas não morrem por causa de café. Então, será que o cafestol matou os peixes? Será que a dosagem que era orientada para esses ensaios com zebrafish estava alta para cafestol em relação às outras substâncias que normalmente são monitoradas? Será que o metanol que a gente estava usando, que é a quantidade que se usa na literatura, estava errada? A gente precisava trocar por DMSO? Será que estávamos com problemas de densidade, de pH na água do aquário? Então, eram muitas perguntas até conseguirmos começar a trabalhar. Essas perguntas foram respondidas. Eu também queria esclarecer aqui que o cafestol usado nesse trabalho, ele é todo extraído dentro do nosso laboratório. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei com esse estudo dessa linha de pesquisa no nosso laboratório, no Laroma, lá do Instituto de Química, nós compramos inicialmente cafestol e pagamos por mais ou menos 100 miligramas de cafestol quase R$ 5.000, o que inviabilizaria qualquer pesquisa. Então, nós fizemos ao longo de todos esses anos de desenvolvimento para o isolamento dessa substância, e hoje em dia nós temos otimizado um protocolo em escala grande, passível até de comercialização dentro do nosso laboratório. Bom, para que nós pudéssemos vir a inferir informações estruturais nos derivados do cafestol, inicialmente fez-se necessário um estudo detalhado da fragmentação em elétron-spray do cafestol, que não está estabelecida na literatura. Já que nós estávamos com uma máquina muito potente, como a que foi usada nesse equipamento em espectrometria de massas, e assim, com uma exatidão alta de massa nos fragmentos, nós podemos inferir fragmentos, estruturas de fragmentos para a fragmentação do cafestol, coisa que não é muito comum em elétron spray, porque conforme você vai descendo muita massa, você começa a ter muito fragmento, mas como, de novo, o equipamento que a gente usou tem uma precisão, tem uma exatidão de massa muito alta, inclusive para íons fragmentos, né, íons filho, nós conseguimos fazer elucidação, atribuição estrutural a esses fragmentos, como vocês poderão ver. Vocês podem ver aqui nesse espectro de massas e na rota no slide seguinte. Aqui nesse slide, vocês veem aí uma parte da rota que nós propusemos de fragmentação do cafestol e alguns íons diagnósticos. Então, vocês podem ver lá à esquerda, em cima, uma proposta de locomoção, né, de quebra de ligação para o cafestol, perdas consecutivas de água, como é usual na técnica de elétron spray. E na segunda linha de fragmentos, vocês vão ver à direita um rearranjo de reto de Diels-Alder que permitiu começar a perder as partes internas da molécula, gerando fragmentos para, no final, aqui do lado esquerdo, temos o fragmento de massa M/Z147 e fragmento embaixo de N/Z149. Esses dois fragmentos são bastante diagnósticos do esqueleto de cafestol, porque ele mantém a estrutura
do furano intacto, tá? Ligado ao anel A desse esqueleto. Então, isso é interessante para a gente saber quando que o furano foi metabolizado ou não dentro dos metabólitos que a gente vai ver mais a seguir. Bom, com base nos estudos em sílico e na racionalização das possíveis posições de metabolismo, né, para o cafestol, nós conseguimos racionalizar 25 propostas de metabólitos sendo produzidos pelo cafestol, com base no estudo teórico, né? Então, vocês, não vou detalhar aqui essas substâncias, são metabólitos oriundos de hidroxilação, formação, oxidação do álcool primário ao aldeído, posterior oxidação ao ácido carboxílico, diversas alterações no anel furano, ok? Reações de acilação, e entre outras, nós temos 2 slides relativos a essas possíveis estruturas, tá? Então, esses resultados que a gente trouxe das análises em sílico, associadas ao monitoramento dos adultos de potássio e de sódio, tanto do cafestol quanto dessas substâncias, aceitando erros muito baixos de massa exata e futuramente nos fragmentos de MS-MS, permitiu que a gente fizesse a proposta que vai aparecer no nosso slide em seguida. Bom, desses 25 metabólitos, nós conseguimos racionalizar um grupo grande, só que aqui eu vou apresentar para vocês 7 metabólitos que nós temos, que estão muito bem direcionados quanto à sua estrutura química, porque, como vocês viram, são vários parâmetros para nos dar uma certeza um pouco maior da possibilidade estrutural dessas substâncias. Aqui nesse slide vocês podem ver em várias moléculas, tanto metabólitos de fase 2, quanto metabólitos que têm a estrutura do anel furânico alterada, tá? Isso é uma rota bem presente entre os programas em sílico que a gente utilizou, a alteração do anel furânico. Aqui nós podemos ver a análise por LC, espectrometria de massas de alta resolução, de alguns aquários onde o cafestol foi adicionado com peixes em diferentes tempos de amostragem. E assinalado está o íon do cafestol, que sai aqui por volta de 8,19 minutos. Tá? É interessante eu explicar uma coisa para vocês. Esse não é um cromatograma típico do que a gente vê. Esse é um cromatograma de íons monitorados. Então, aqui a gente já fez a consideração de todos aqueles possíveis metabólitos que os programas em sílico nos sugeriam. Nós racionalizamos aquilo tudo, colocamos numa calculadora de massas, calculamos a massa exata para todas aquelas substâncias, voltamos, informamos, injetamos a amostra, né, de todas as águas dos nossos aquários, e informamos ao aparelho todos os íons que nós queremos monitorar de início, íons pi, né, íons com o pico do íon molecular, tá? Protonado, na forma de sódio, sodiado, ou no modo de ionização negativa. E retornamos essa resposta, porque o cromatograma mesmo, ele é tão cheio de picos de outras coisas que você não tem condição de ver cafestol, metabólito, coisa nenhuma. Isso aí é um cromatograma de íons selecionados, tá? Por isso que vocês conseguem ver picos finos assim, pequenos e finos. Então, agora eu vou mostrar para vocês a estrutura que nós estamos propondo para alguns desses metabólitos. O metabólito 1, por exemplo, ele tinha pico do íon molecular de 332, então é a incorporação de uma unidade de um oxigênio no cafestol, que é 316, ok? Então, olhando as possibilidades dessa massa para aqueles metabólitos todos previstos, nós ficamos com 2 estruturas, basicamente, após a racionalização de vários parâmetros, inclusive do MS-MS, né, que seriam essa estrutura mais à esquerda, está sinalizada como A, que tem um anel do cafestol e uma hidroxila voando. Por quê? Porque a gente ainda não sabia a posição dela. É a estrutura 1. Né? Na estrutura 2, que é a estrutura da direita, vocês podem ver que o anel do furano foi alterado e ele deixa de ser aromático
e passa a se apresentar na forma de um epóxito. Isto é uma coisa comum que acontece em metabolismo de furanos. Tá? Aqui abaixo vocês podem ver o cromatograma desse íon, tá? Que saiu no tempo de retenção de 6 minutos, ou seja, ele é mais polar do que o cafestol, é compatível com as estruturas, e aquele gráfico ali de tempo em horas é o aparecimento e o consumo desse metabólito ao longo do experimento. Ou então, observando detalhadamente a fragmentação desse nosso metabólito, né, nós conseguimos identificar que aqueles dois fragmentos que eu comentei no início, M sobre Z 147 e 149, estavam presentes, o que impactava na existência do furano intacto no metabólito. Então, a estrutura que propunha que o furano tinha sido alterado nesse metabólito, ela foi abaixo, e nós ficamos com o anel do cafestol com uma terceira hidroxila, né? E após a racionalização da espectrometria de massas, essa hidroxila pode ser acomodada, como está mostrado aí na estrutura da caixa em vermelho, no carbono 13, e ela foi constatada através da fragmentação. Eu queria só alertar que, por exemplo, a massa desses íons está aparecendo aí para vocês com 5 casas decimais. Eu não estou falando essas casas decimais porque senão a palestra vai aumentar em dobro de tempo, certo? É só uma precaução, porque a grande vantagem desse trabalho, o avanço que esse trabalho teve, foi exatamente em contar com esse grande número de casas decimais e a exatidão dessas massas, certo? A segunda substância que eu queria mostrar para vocês é o metabólito 13, ou seja, eu pulei do metabólito 1 para o metabólito 13, não liguem para isso, foi só uma numeração do trabalho original, tá? E essa molécula, ela se apresentou com uma massa de 348, ou seja, 2 oxigênios além do cafestol, tá? Então, olhando os trabalhos da literatura e toda a racionalização, inicialmente, nós pensamos na possibilidade dessa molécula ter o furano alterado, portando uma hidroxila no anel A, ou ter duas hidroxilas incorporadas em algum dos anéis do cafestol. Então, novamente, foi monitorado o tempo de retenção e aparecimento e decaimento dessa substância. E, curiosamente, depois de uma análise detalhada dos fragmentos dessa substância, nós não encontramos o anel A, o fragmento 149 e 147. Tá? Então, o que impactava é que esse fragmento que estava aí, ele não existia. Então, ele atendia não a um dos metabólitos que a gente tinha proposto, mas ao outro. Então, quando nós fomos fazer a fragmentação da parte superior da molécula, vimos que ela era incompatível com a proposta que tinha sido feita naquela molécula, em função do número de hidroxilas e de algumas fragmentações. Então, passamos um tempo longo desse trabalho tentando definir uma possível estrutura dessa substância, até porque, como vocês vão ver na semicodificação, esse é o principal metabólito que é formado durante o consumo do cafestol nos aquários de peixe-zebra. E aqui nós tivemos o aluno, né, teve a certeza absoluta de que a gente ia fazer uma pesquisa bibliográfica de boa qualidade e atualizada. Ela é fundamental para qualquer projeto de pesquisa científico. Nós, após vários meses tentando propor uma estrutura para essa substância, localizamos num trabalho antigo de Nishimura, um trabalho de 2007, essa substância, esse tricaliciolídeo B. É curioso porque essa planta, tá, ela é a única planta onde o cafestol também é relatado, porque até esse trabalho, o cafestol só tinha sido relatado em Coffea, tá, no gênero Coffea, na espécie, né, de café, nas espécies de café. Em nenhuma outra planta havia relatos de cafestol. Então, e nesse trabalho, o Nishimura e os colaboradores propuseram várias substâncias, muito provavelmente oriundas do metabolismo por micro-organismos do cafestol na planta. Tá? E nós demos de cara com essa substância, esse tricaliciolídeo B,
que não tem fragmentação proposta nesse trabalho, mas fazendo uma bela racionalização da fragmentação, nós conseguimos inferir a fragmentação dessa substância e propor que essa substância é importante no metabolismo do peixe zebra do cafestol. Bom, as últimas substâncias que eu gostaria de descrever aqui são relativas aos metabólitos do grupo 4, são substâncias com massa 330, um grupo de isômeros, foram 3 isômeros, como vocês podem ver no cromatograma que está na caixa em vermelho, tá? Com a incorporação de uma unidade C-O. Na verdade, C-O não, unidade dupla O, tá? Fazendo lá a devida abstração, né, dos hidrogênios iniciais. E vocês podem ver aqui que a análise em sílico ela sugeria a alteração desses sítios em vermelho, e a seguir, como vocês vão ver, as propostas dos metabólitos virão. O metabólito 4A, após a racionalização, foi proposto como sendo o ácido carboxílico do cafestol, que nós chamamos de 17-oxo-cafestol. O metabólito 4B não pôde ter a sua estrutura definida, e o metabólito 4C, que não apresentava os íons 1,49 e 1,47, foi proposto como 2-oxo-cafestol, que inclusive é uma substância que já foi prevista na literatura, glicosilada, portando o açúcar naquela hidroxila primária. Ela já foi, glicosilada, ela já foi identificada, livre não. Bom, e por fim, nós fizemos lá a tal da análise semi-quantitativa, né, para prever novamente o decaimento do cafestol ao longo do experimento e o aparecimento desses metabólitos. Aqui nós temos os 4 metabólitos que tiveram a estrutura definida e o 4B, que a gente ainda está tentando elucidar a sua estrutura. E nós conseguimos ver que após as 9 horas, apenas 2% de cafestol podia ser visto no aquário, que a substância em verde, aquele tricalisiolídeo, existia em 46%, a substância em laranja em 11%, que era o ácido carboxílico do cafestol, a substância em amarelo, que é a introdução da carbonila no anel A, que é o 2-oxo-cafestol, com 36%, e a substância acima, hidroxilada no carbono 13, respondia por 3%. Né? Lembrando que esse percentual é um percentual normalizado, certo? Essas foram as substâncias que nós conseguimos monitorar no espectro e monitorar com precisão. Não que nós tivéssemos substâncias com área superior a essas que não tivéssemos conseguido identificar a estrutura. Não foi isso que aconteceu. Essas sim são as substâncias majoritárias vistas no metabolismo do cafestol nesse desenho experimental. Então, encerrando aqui a nossa palestra, nesse trabalho, né, nós tivemos a oportunidade de descrever uma primeira rota de fragmentação para o cafestol pela técnica de cromatografia líquida com eletrospray, com espectrometria de massa de alta resolução, com bastante exatidão de massa. Pela primeira vez também foram propostos 25 possíveis metabólitos para o cafestol, empregando o modelo de zebrafish, né, onde nós conseguimos identificar 5 metabólitos até o momento, 4 deles com proposta estrutural bem plausível de ser acontecido, com base nas análises em sílico. Lembrando que esses metabólitos que nós conseguimos propor, né, apresentam grupos funcionais gerados por reações de fase 1, certo? Como hidroxilação, C-oxidação, além de transformações independentes, né, do citocromo P450, como a desidrogenação do álcool. Reações de fase 2 nós não conseguimos detectar nesse experimento. Bom, então, vocês podem imaginar que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Nós precisamos entender a toxidez de algumas dessas substâncias. É importante que se tenha noção do que realmente a gente do que realmente a gente tem produzido, né, no nosso organismo a partir dessas substâncias, alguma coisa que a gente ingere diariamente, como é o café, tá? Existem várias dúvidas em relação também à presença, à possível degradação desses diterpenos em função da torra,
A gente também estuda, né, essa linha, tá? Esse é um trabalho que também vem sendo desenvolvido no laboratório. E ele é desenvolvido, obviamente, através de um grupo de pesquisas grande que está representado aqui nesse slide, com a parceria de diversos grupos de pesquisa e universidades, com o meu agradecimento especial aqui ao LBCD e ao LADETEC, do Instituto de Química da UFRJ, à Embrapa, aos órgãos de fomento e, obviamente, a todos os estudantes e aos CILOS, especialmente, que fizeram parte desse trabalho. Agradeço novamente a oportunidade para essa palestra. Espero que seja útil e inspiradora para alguns trabalhos que vocês estão desenvolvendo, possam vir a desenvolver, e estou à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço a todos e saúde.